Na costa da Irlanda do Norte, colunas de pedra se erguem do chão em formas tão perfeitas que parecem ter sido desenhadas por alguma força impossível. Esse lugar é conhecido como a Calçada dos Gigantes, uma formação natural que mistura ciência, mitologia e mistério em um dos cenários mais impressionantes da ilha. Arqueólogos irlandeses teriam finalmente aberto uma porta móvel de pedra escondida na Calçada dos Gigantes. E o que apareceu do outro lado deixou todos os cientistas presentes sem reação. Alguns permaneceram em silêncio absoluto, outros se recusaram a comentar qualquer coisa publicamente. E houve quem simplesmente desistisse de tentar explicar o que tinha acabado de ver. Um operador de drone registrou uma enorme placa de basalto, com cerca de 20 toneladas, se abrindo no meio de um penhasco que, segundo estudos geológicos realizados ao longo de 60 anos, deveria ser apenas rocha sólida. A placa permaneceu aberta durante 11 segundos, e logo depois, fechou-se de novo com tanta precisão que não sobrou nenhuma rachadura, nenhuma emenda e nenhuma marca visível. Ainda hoje, turistas e guardas do National Trust contam que viram o lendário Finn desaparecer por uma abertura quase mágica na parede rochosa da Calçada dos Gigantes, exatamente no momento em que arqueólogos apontavam um radar de penetração no solo para aquela parte do penhasco. Na manhã seguinte, o que encontraram lá dentro deixou a pesquisadora principal completamente atônita por quase 2 minutos. Ela não escreveu nada, não mudou nenhuma configuração do equipamento e não chamou ninguém de imediato. Apenas ficou parada, olhando fixamente para a tela. O que o radar detectou dentro daquela rocha vulcânica selada é justamente o motivo pelo qual um artigo científico formal teria sido abafado. A equipe de monitoramento acabou retirada discretamente do local, e algo que teria permanecido trancado dentro daquele penhasco por 60 milhões de anos simplesmente não estava mais ali. O homem que deu início a tudo, o personagem central desta história, não era cientista. Seu nome é Kieran Doyle, um eletricista de 34 anos, nascido em Dublin. Em uma tarde de terça-feira do outono passado, Doyle dirigiu para o norte a partir da cidade, porque a previsão do tempo prometia céu limpo e mar calmo. Ele queria gravar um vídeo panorâmico da costa de Antrim para postar no Instagram, algo que já tinha feito dezenas de vezes. Ele levantava o drone sobre os penhascos, filmava por alguns minutos, escolhia a melhor tomada, publicava e retornava para casa. Aquele é um dos pontos mais impressionantes e visitados da Irlanda do Norte, um lugar onde ciência e mitologia se encontram o tempo todo. Todos os anos, milhares de pessoas visitam o local para conhecer a Calçada dos Gigantes, o primeiro local da Irlanda do Norte reconhecido como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Doyle não estava procurando lendas e não esperava encontrar nada estranho. Mas a verdade é que aquilo que seu drone gravou naquela noite se tornaria uma das filmagens amadoras mais analisadas dos últimos tempos. O vídeo mostra uma parte do penhasco de basalto se movendo. Não desmoronando, não deslizando, mas realmente se movendo. Uma placa de pedra do tamanho aproximado de uma van, com cerca de 20 toneladas de rocha vulcânica sólida, se abre lentamente como uma porta girando em dobradiças invisíveis. Atrás dela, aparece apenas uma escuridão total. O movimento era liso, calculado e quase mecânico, durando exatamente 11 segundos. Então, a pedra retornou para a posição original com uma precisão cirúrgica, sem rachaduras, sem frestas e sem fissuras. Se alguém passasse por aquele penhasco 1 minuto depois, jamais perceberia que alguma coisa havia acontecido ali. Doyle quase não publicou o vídeo. Primeiro, pensou que o drone tivesse apresentado algum defeito. Depois, imaginou que talvez a luz estivesse criando uma ilusão na lente. Ele assistiu a gravação 6 vezes no celular, e em todas elas, conseguia ver as sombras se movendo atrás da placa. O vídeo estava ali, gravado. E como muitos já viram nessas imagens impressionantes, a porta realmente se abriu. Havia alguma coisa aberta do outro lado. Doyle publicou o vídeo naquela mesma noite. Na manhã seguinte, o celular dele não parava de tocar. Geólogos, jornalistas e pesquisadores universitários queriam todos a mesma resposta. Aquilo era real ou era falso? O mais surpreendente é que uma dessas ligações partiu da doutora Sarah Brennan, a cientista que não conseguia desviar os olhos da tela. A doutora Sarah Brennan é geóloga sênior na Queen's University Belfast e estuda há anos as formações basálticas de Antrim. Ela publicou dezenas de artigos sobre estruturas de rochas vulcânicas no Atlântico Norte, e não é o tipo de pessoa que se impressiona facilmente com vídeos virais. Quando colegas enviaram a gravação para ela, sua primeira reação quase descartou o material de imediato. Depois, assistiu uma segunda vez. Em seguida, uma terceira.
Então ligou diretamente para Doyle e disse, sem rodeios, que ou aquela gravação violava todas as regras conhecidas da geologia, ou era a fraude mais sofisticada que ela já tinha visto. No dia seguinte, ela dirigiu até o local. Para quem não conhece, a Calçada dos Gigantes é uma faixa da costa da Irlanda do Norte, formada por aproximadamente 40.000 colunas de basalto encaixadas umas nas outras. A maioria delas tem formato hexagonal, criando um cenário tão geométrico que parece construído à mão. A explicação científica é que tudo aquilo surgiu a partir de intensa atividade vulcânica ocorrida há cerca de 60 milhões de anos, quando lava extremamente quente esfriou lentamente e se contraiu, formando pilares naturais de uma regularidade impressionante. A lenda local conta outra versão. Segundo a tradição, um gigante chamado Finn McCool teria construído aquelas pedras como uma ponte até a Escócia. É uma história bonita, mas o que estaria escondido dentro daquelas rochas era algo completamente diferente. E aqui está o detalhe mais estranho. Durante todos esses séculos de observação, todos esses estudos geológicos, todas essas análises de terreno e todos esses escaneamentos, ninguém jamais havia encontrado qualquer espaço vazio dentro daqueles penhascos. Nenhum texto antigo mencionava uma câmara oculta. Nenhuma lenda falava de uma sala escondida. A própria doutora Brennan já tinha examinado trechos daquela costa dezenas de vezes ao longo da carreira, e em todas as ocasiões encontrou apenas rocha sólida. Isso mudou quando o drone de Kieran Doyle capturou algo que, segundo tudo o que se sabia até então, não deveria existir. Quando éramos pequenos, muitos ouviam que aquelas pedras tinham sido colocadas ali por um gigante, capaz de unir rochas como se fossem peças de um caminho. Mas quando se conhece a explicação real, fica claro que a geologia da Irlanda do Norte é ainda mais fascinante do que a lenda. E esta história ainda está se desenrolando, porque a evidência que não chegou ao público é justamente a parte que muda tudo, aquilo que o radar encontrou. A doutora Brennan chegou às coordenadas registradas pelas imagens de Doyle logo nas primeiras horas da manhã seguinte. O tempo estava cinzento, e o vento soprava de lado, vindo do Atlântico. Ela montou o radar de penetração no solo, calibrou os sensores, apontou a antena para o penhasco e iniciou o escaneamento. O que apareceu na tela a deixou imóvel. Mais tarde, seu assistente de campo comentou que, naquele momento, achou que o equipamento tinha falhado. Ela simplesmente não reagia, não fazia anotações, não ajustava os controles e não dizia nada. Ficou ali, parada, com os olhos presos à tela durante quase 2 minutos. Isto é o que o radar mostrava, ou pelo menos o que os dados pareciam indicar, segundo relatos que ainda não receberam verificação de nenhum órgão independente. Havia uma enorme câmara vazia escondida dentro daquilo que todos os geólogos sempre tinham considerado basalto completamente sólido. Ela tinha cerca de 3 metros de profundidade e 8 metros de largura. Era uma espécie de sala lacrada atrás da rocha vulcânica, sem entrada, sem saída, sem qualquer passagem conhecida, e até então, sem nunca ter sido detectada por nenhum instrumento. Isso por si só já deveria ser impossível. Mas o que o escaneamento revelou dentro daquela câmara fez a existência da própria sala parecer apenas o começo. Havia 7 figuras altas, erguidas na escuridão. Cada uma tinha cerca de 2 metros de altura. Elas estavam organizadas em uma formação precisa, separadas por aproximadamente 1 metro, todas voltadas para a porta de pedra. Não estavam espalhadas ao acaso, não pareciam ter caído e não estavam amontoadas. Estavam alinhadas, como se apontassem para a saída. Agora vem a parte complicada. O basalto não se forma ao redor de objetos em pé. Ele é lava solidificada, não uma rocha sedimentar que se acumula lentamente com o passar do tempo. A única maneira de aquelas figuras estarem dentro daquela rocha seria se já estivessem naquela posição quando a lava ainda era líquida, ainda incandescente, ainda quente o bastante para destruir praticamente qualquer coisa. Isso significaria que teriam sido seladas ali desde a erupção que criou a Calçada dos Gigantes, há cerca de 60 milhões de anos. Esse fenômeno natural correspondeu ao mesmo processo que formou as colunas da Calçada dos Gigantes. Processos parecidos ainda podem ser observados em regiões vulcânicas atuais, como na Islândia, onde a lava continua moldando paisagens com padrões que lembram estruturas antigas. Mas existe um problema enorme nessa linha do tempo. Os seres humanos só apareceriam muito, muito depois. Então, sejam o que forem aquelas 7 coisas, elas estariam ali em fila antes que qualquer ser humano caminhasse sobre este planeta. Na manhã seguinte, chegou de Belfast um geofísico chamado Dr. Ian Gallagher, trazendo um equipamento de escaneamento mais avançado. Gallagher era especialista em imagens de subsuperfície. Seu trabalho consistia em analisar o que está enterrado sob rochas, solos e leitos marinhos. Ele já havia mapeado sistemas de rios subterrâneos por todo o norte da Europa,
e participado de estudos sobre a crosta profunda para o governo irlandês. Era metódico, profissional e tranquilo, com aquela calma de quem passou décadas olhando imagens subterrâneas sem se deixar abalar. 20 minutos depois, suas mãos tremiam tanto que ele precisou apoiar o tablet sobre uma rocha e se afastar. Caminhou em círculos por quase 1 minuto, esfregando a nuca, antes de retornar e encarar a tela de novo. Mas o que apareceu ali era algo que ninguém esperava. O escaneamento de maior resolução indicou que as 7 figuras não eram blocos maciços de pedra. Eram conchas ocas, revestimentos externos finos, com interiores vazios, como casulos ou cápsulas. Parecia que algo tinha estado vivo dentro de cada uma delas, ou talvez ainda estivesse. O material da concha não pôde ser identificado. Qualquer que fosse sua natureza, não deveria ter sobrevivido ao contato com lava fundida. Nada orgânico resiste a temperaturas assim. Nada sintético conhecido resistiria por tanto tempo sob tanta pressão. Ainda assim, elas estavam ali, intactas, estruturalmente preservadas, seladas dentro de uma rocha que um dia correspondia a fogo líquido. Então surgiu o encobrimento. Em menos de 48 horas, agências governamentais receberam avisos discretamente. E-mails criptografados começaram a circular. Reuniões de portas fechadas acabaram convocadas. E o local que a doutora Brennan havia estudado durante toda a carreira estava prestes a sair de suas mãos. Uma equipe da agência ambiental chegou e emitiu um comunicado quase imediatamente. Segundo a explicação oficial, as imagens do drone eram apenas um efeito óptico causado pelo reflexo da luz no basalto úmido. Não havia câmara alguma, nenhuma anomalia tinha sido detectada, e a área estava em condições normais. Mas o detalhe curioso é que a principal consultora científica deles, a doutora Brennan, se recusou a assinar o relatório. Ela leu o rascunho 2 vezes e depois devolveu o documento sem sequer pegar uma caneta. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém protestou e ninguém empurrou o papel de volta. Ela simplesmente se levantou, reuniu suas anotações e deixou o local. Colegas que estavam no local dizem que ela retornou ao computador portátil uma última vez, abriu os dados brutos do sonar, ficou olhando para eles por alguns segundos, fechou a tela e empalideceu completamente. Na semana seguinte, apresentou uma carta de demissão com apenas 4 frases. A última dizia: "Eu já vi o suficiente." Essa correspondeu a toda a conclusão científica de alguém que passou 15 anos estudando aquela costa. Sem explicação detalhada, sem debate público e sem entrevista. Apenas, eu já vi o suficiente. E o pior é que a agência agiu rápido. Pesadas barreiras de aço surgiram ao redor de toda aquela seção do penhasco, e placas amarelas de advertência apareceram de um dia para o outro. A justificativa oficial era simples: erosão costeira e risco de queda de rochas. Era uma explicação comum, chata e fácil de aceitar. Mas qualquer pessoa que tivesse visto aqueles escaneamentos sabia exatamente por que aquele trecho do penhasco tinha sido proibido de repente. E o que aconteceu depois confirmou isso. Antes que a equipe recebesse a ordem formal para abandonar o local, a doutora Brennan retornou uma última vez. 4 dias depois do primeiro escaneamento, ela realizou uma nova leitura comparativa. Ela queria confirmar os dados, documentar qualquer falha e torcia para que tudo aparecesse igual. Na verdade, queria acreditar que o primeiro escaneamento tinha sido apenas um erro, algo que desapareceria quando visto de novo. Mas, quando a nova imagem carregou na tela, ela precisou se segurar na lateral da caixa do equipamento para não cair. Uma das figuras havia desaparecido. Agora restavam apenas 6. A porta de pedra não tinha se aberto nenhuma vez. Kieran Doyle havia instalado uma câmera com sensor de movimento, apontada diretamente para a parede rochosa no dia seguinte à filmagem original. A câmera funcionou 24 horas por dia durante 4 dias. Do lado de fora, nada se moveu. Não houve tremor, vibração ou alteração visível. A porta permaneceu selada o tempo todo. Mesmo assim, dentro daquela câmara fechada, aquilo que os pesquisadores descreviam como uma figura de cerca de 2 metros de altura simplesmente sumiu. Não havia poeira, entulho, rachaduras, túneis ou qualquer rastro. Era como se tivesse atravessado rocha sólida e desaparecido. E o mais estranho é que as 6 figuras restantes não reagiram. Não se espalharam, não mudaram de posição para ocupar o espaço vazio e não se afastaram do local onde a 7ª estava. Apenas continuaram ali, imóveis na escuridão, olhando para a porta, como se a partida da 7ª fosse esperada. Elas eram quentes e pulsavam. A doutora Neve Callahan, especialista em termografia da University College Dublin,
recebeu o chamado para procurar fontes de calor vulcânico ou água subterrânea. Ela já tinha feito esse tipo de estudo dezenas de vezes em áreas geotérmicas da Islândia e dos Açores. Esperava encontrar uma nascente quente, uma bolsa de magma ou talvez um canal de água subterrânea. Algo simples, previsível e explicável. Era uma manhã gelada de março. A temperatura do ar estava em torno de 4 graus Celsius. A rocha do penhasco estava igualmente fria, exatamente como se esperaria na costa irlandesa. Então ela apontou a câmera térmica para o local onde a câmara havia sido detectada, e a tela se encheu de tons laranja e vermelho. Dentro da sala selada, os dados térmicos pareciam indicar que as 6 figuras restantes irradiavam calor a cerca de 37,2 graus Celsius. Isso não é apenas parecido com a temperatura do corpo humano. Isso é praticamente temperatura corporal humana, a leitura interna de uma pessoa saudável. Não existe mecanismo conhecido na geologia ou na termodinâmica que explique como algo pode se manter assim, quente, dentro de pedra fria, por um século, muito menos por milhões de anos. O calor sempre se dissipa, se espalha para fora e se perde. Essa é uma lei fundamental da física, não uma hipótese qualquer. Selada dentro de basalto frio, cercada pelo ar do Oceano Atlântico, qualquer coisa quente deveria alcançar equilíbrio térmico com a rocha ao redor em questão de dias, não em milhões de anos. Callahan recalibrou o equipamento, trocou as baterias, reposicionou a câmera e fez o escaneamento a partir de 3 ângulos diferentes. Em todas as leituras, o resultado era o mesmo: 37,2 graus Celsius, estável, claro e inconfundível. Ela pegou emprestado uma segunda unidade térmica da equipe de Gallagher, e o resultado se repetiu. Então retornou até os colegas e perguntou, com total seriedade, se estavam pregando uma peça nela. Quando viu os rostos pálidos, os lábios cerrados e a ausência completa de qualquer risada, entendeu que não era brincadeira. Guardou o equipamento no carro sem dizer mais nada, e não respondeu a e-mails nem ligações durante 3 semanas. Quando finalmente respondeu, enviou apenas uma frase: "Preciso de mais tempo para processar o que vi." Mas ainda havia outro detalhe que ninguém esperava. A equipe também tinha instalado sensores de vibração ao longo da parede rochosa, e o que esses sensores captaram talvez seja a parte mais inquietante de toda a história. Era um pulso rítmico que se repetia a cada 4 segundos, constante, regular e sem variações bruscas. Um pesquisador sênior, escolhendo cada palavra com extremo cuidado, admitiu publicamente que o padrão era indistinguível de um batimento cardíaco lento. As leituras térmicas também não permaneciam totalmente fixas. Às vezes subiam acima de 37,8 graus Celsius sem qualquer gatilho externo aparente, e depois retornavam para 37,2. As flutuações não coincidiam com marés, clima ou qualquer ciclo geológico conhecido. A equipe comparou os dados com pressão barométrica, fases da Lua e atividade sísmica no Atlântico Norte, mas nada batia. O calor parecia se comportar de maneira autônoma, como se aquilo que o gerava respondesse a algo interno, não externo. Como se estivesse vivo. Elas avançavam em direção à porta. A cada 72 horas, a equipe realizava um novo escaneamento, e a cada nova leitura, a situação ficava mais perturbadora. As 6 figuras restantes mudavam de posição, não de forma dramática, apenas alguns centímetros por vez. Era quase imperceptível quando se comparava um único escaneamento ao anterior, mas, quando os dados eram reunidos, o padrão ficava claro. O movimento era constante, direcional e sempre no mesmo sentido. Elas não mantinham mais aquela formação precisa, quase militar. Tinham se agrupado e avançavam lentamente em direção à porta de pedra selada. Lentamente, com intenção, como se estivessem despertando de um sono longo demais e decidindo que havia chegado a hora de sair. Os pesquisadores sobrepuseram os dados de posição de todos os escaneamentos feitos a cada 72 horas em uma única imagem composta. Quando viram a trajetória, 6 pontos seguindo um caminho claro e contínuo em direção à saída, ninguém na sala disse nada por um bom tempo. Pense no que isso significa. Essas coisas teriam permanecido presas em rocha vulcânica desde antes de quase tudo que conhecemos como civilização existir sequer como possibilidade. Sobreviveram a espécies, eras e impérios que nasceram e desapareceram acima delas. Durante dezenas de milhões de anos não se moveram. Ficaram quietas, pacientes, esperando. E agora, exatamente agora, durante a nossa vida, estão se dirigindo para a porta. E pense em outra coisa. Centenas de milhares de turistas visitam a calçada dos gigantes todos os anos. Famílias caminham sobre aquelas pedras negras com crianças, tiram selfies, escutam guias contando a lenda de Finn McCool e falam sobre gigantes,
vulcões e histórias antigas, sem imaginar que a poucos metros atrás da rocha, 6 figuras estariam irradiando calor corporal contra a pedra fria e avançando lentamente em direção a uma porta que já se abriu uma vez. Mesmo depois de pedir demissão, a doutora Brennan tentou divulgar o caso. Ela passou meses reunindo os dados térmicos, os padrões de pulsação, as mudanças de posição e as análises da composição das conchas. Escreveu um artigo formal, enviou o material para revisão de 2 colegas de confiança, que confirmaram que a metodologia era sólida, e depois apresentou o trabalho à Junta de Revisão Geológica da Irlanda. A resposta apresentou resultado negativo: equipamento defeituoso, metodologia falha, evidência insuficiente. Caso encerrado. Mas aqui está o detalhe. Um colega da própria junta entrou em contato com ela de forma privada depois disso, extraoficialmente, por um telefone descartável. Ele disse que o verdadeiro motivo da rejeição não tinha nada a ver com a ciência. Se o público soubesse que assinaturas térmicas biológicas e pulsos rítmicos tinham sido detectados dentro de basalto antigo, tudo aquilo que acreditamos saber sobre a história da vida na Terra começaria a desmoronar. Livros didáticos teriam que ser reescritos. Cronologias seriam quebradas. Todas as suposições sobre quando a inteligência apareceu pela primeira vez neste planeta teriam que ser jogadas fora. Em abril, todo o equipamento de monitoramento acabou retirado discretamente do local. Os pesquisadores receberam uma mensagem clara: fiquem em silêncio ou suas carreiras acabam. Nada de publicações, nada de entrevistas, nada de redes sociais. Nada. Mas não conseguiram apagar tudo. Kieran Doyle ainda guarda as imagens originais do drone em 3 discos rígidos separados, mantidos em lugares diferentes de Dublin. Ele confere os arquivos toda semana para garantir que não sofreram corrupção nem apagamento remoto. Contou a um amigo próximo que agora dorme de outro jeito, mais leve e mais alerta, como se alguma coisa tivesse se movido na noite em que ele viu aquela pedra se mover, e nunca mais tivesse retornado exatamente para o lugar. Os pesquisadores que trabalharam no local, Brennan, Gallagher, Callahan e pelo menos mais 2, também guardaram cópias pessoais de tudo. Dados de sonar, registros térmicos, gravações de vibração, escaneamentos de posição e fotografias com marcação de horário de cada leitura dos equipamentos acabaram armazenados em discos criptografados, fora do alcance de qualquer agência sem uma ordem judicial. O último escaneamento feito antes da retirada da equipe mostrou as 6 figuras ainda se movendo, ainda pulsando e ainda quentes. A mais próxima da porta estava a apenas alguns metros da entrada de pedra. Seu ritmo cardíaco era claramente mais forte do que na semana anterior. Mais forte, mais rápido, como se pudesse sentir o quão perto estava da saída. Mas a pergunta que mantém todos esses pesquisadores acordados durante a noite não é sobre as 6 que ainda permanecem lá dentro. É sobre a que já saiu. Quando inspecionaram a câmara pela primeira vez, havia 7 figuras. Agora restavam 6. Uma desapareceu. Ela não atravessou a porta, não abriu uma passagem, não deixou túnel, não deixou rachadura, não deixou arranhão e não deslocou sequer uma partícula visível de poeira. Simplesmente não estava mais ali. Então onde ela está agora? Estaria em algum lugar sob o Atlântico, à deriva por sistemas de cavernas abaixo do leito marinho irlandês? Estaria escondida em uma caverna ainda não explorada ao longo da costa? Estaria enterrada dentro de outro penhasco que ninguém pensou em escanear? Ou estaria em algum lugar completamente diferente, debaixo de uma cidade, dentro de uma montanha, movendo-se por espaços que nunca imaginamos procurar? As 6 restantes não se abalaram quando a 7ª desapareceu. Não se espalharam e não reorganizaram a formação em pânico. Apenas continuaram avançando em direção à porta, com paciência e constância, como se aquela partida fosse esperada, como se ela tivesse sido apenas a primeira, como se todas estivessem aguardando a própria vez. Passamos toda a nossa existência acreditando que fomos os primeiros seres inteligentes a caminhar sobre este planeta. Essas figuras sugeririam outra coisa. Algo esteve aqui muito antes de nós, selado em pedra, irradiando calor e pulsando em um ritmo que soa exatamente como um batimento cardíaco, esperando dentro daquela rocha, enquanto cada civilização que construímos surgia e desaparecia na superfície acima dela. A doutora Brennan teria dito algo recentemente, de forma extraoficial, a uma das poucas pessoas em quem ainda confia. Nós tratamos a história antiga como algo morto, algo que desenterramos, catalogamos e colocamos atrás de um vidro. Mas e se ela não estiver morta? E se apenas esteve dormindo? E se estiver despertando? Neste exato momento,
6 figuras estariam diante de uma porta de pedra, dentro dos penhascos da calçada dos gigantes. Seus batimentos estariam ficando mais fortes, seus sinais térmicos estariam aumentando, elas estariam a centímetros da saída, e a 7ª já estaria lá fora, movendo-se por um mundo que nem sabe que ela existe. Você acha que essas 6 figuras continuam atrás daquela porta, ou já saíram também? Conte o que você pensa nos comentários. E, caso queira saber assim que novas evidências sobre esta história surgirem, inscreva-se e ative as notificações, porque isso ainda não acabou. Não mesmo.